Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 118. Enquanto você abre, quero, pastor, agradecer o convite, a confiança, sobretudo, disponibilizar o seu púlpito. Que Deus assim abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família, toda a sua casa, os seus filhos e também esta igreja. Eu estou feliz, irmãos, por estar aqui com os irmãos durante esses 2 dias, desde ontem. Nós estamos juntos aqui em um só propósito, que é agradecer ao Senhor por mais um ano de vida desta amada igreja. Então, obrigado, pastor, pela confiança, obrigado, igreja, pela rica oportunidade. Nós vamos mais uma vez meditar na palavra do nosso Deus. Você já abriu, amém? Salmo de número 118. Nós estamos lendo esse texto desde ontem. Ontem eu fiz a leitura de todo o Salmo. Hoje eu quero ler apenas o verso 22 e até o verso 25, que é o nosso trecho aqui. Nós estamos estudando aí desde ontem. Você pode ficar em pé mais uma vez? Não sei se será a última, mas para a leitura da palavra do nosso Senhor Deus. A palavra de Deus diz, verso 22: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Deus Santo e Eterno Pai, nós te louvamos por podermos ler a Tua palavra nesta noite. Obrigado, ó Deus, porque esta igreja está com as suas portas abertas, ó Deus, há tanto tempo, proclamando o Teu amor, proclamando o Teu Evangelho, ó Deus, lendo e, como foi dito aqui, pregando a Tua palavra, ó Deus, com muito amor, mas também com muita verdade. Abençoe a cada um de nós que estamos aqui, prontos, ó Deus, para ouvir e meditar na Tua palavra. O Espírito Santo do Senhor é quem possa falar aos nossos corações nesta hora, e nós oramos no nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar. 25 anos compartilhando o amor de Deus. E hoje eu quero mais uma vez poder olhar para esse salmo, assim como nós fizemos ontem, e tirar mais algumas lições, que certamente irão servir para que eu e você nós possamos aplicar a nossa vida. E essas lições também vão servir mais que um aprendizado, mas também como ânimo para que eu e você possamos caminhar durante mais um tempo, proclamando, compartilhando, espalhando o amor de Deus aqui neste lugar, ou como já percebi aqui, você que é de outra igreja, onde você está plantado ali também, como nós lemos aqui ontem, igreja, obra de Deus é algo que procede do próprio Deus, amém? Então não importa onde nós estejamos, eu lá no Santo Hilário, minha mãe ali no Garavelo, ou você na sua igreja, nós procedemos do Senhor, porque isso é obra de Deus, e nós vamos continuar espalhando o amor de Deus no nome de Jesus. Como você viu ontem, este salmo, ele de forma necessária fala da salvação em Cristo Jesus. O povo de Deus está reunido, louvando a Deus, sendo gratos ao Senhor, porque eles estão alegres por causa daquele grande dia, e vamos ver mais sobre esse grande dia hoje, mas de forma necessária fala da salvação alcançada através de Cristo Jesus. Isso era uma promessa, esse povo já estava celebrando essa promessa, por isso então eles estavam alegres, eles estavam se reunidos, cantando, orando e até mesmo clamando ao Senhor. Este era um dia muito festivo na vida daquele povo, e assim como nós estamos desde ontem, e desde a nossa vida inteira, louvando ao Senhor, esses dias, irmãos, que nós separamos para o louvor da glória do nosso Deus, são dias, claro, de muita alegria, muita festividade, porque acima de qualquer coisa, nós estamos como igreja do Senhor, celebrando o dia em que o Senhor nos libertou. É isso que nós estamos celebrando aqui nesses dias. Para você relembrar, nós estamos respondendo 2 perguntas. A primeira é por que
Nós estamos aqui como igreja local há mais de 25 anos, compartilhando o amor do nosso Deus aqui nesse lugar. E a segunda pergunta é: por que nós vamos continuar fazendo isso até que Cristo volte? Como perguntei, volto a repetir a pergunta: esta igreja vai continuar espalhando o amor de Deus, sim ou não? Por que você vai continuar fazendo isso? Quais são os motivos que nós tiramos da palavra de Deus, deste salmo em especial nestes dias, que nos servem de ânimo, que nos servem de motivos para que a gente continue? Já vimos até aqui, chegamos até aqui, graças a Deus por isso. Irmãos, essas respostas que nós estamos dando desde ontem, elas servem para responder essas duas perguntas. Servem para que eu e você nós possamos olhar para trás e dizer: é por isso que nós estamos aqui até hoje. Mas também serve para que eu e você nós possamos olhar de hoje em diante e dizer: é por causa disso que eu vou continuar servindo ao Senhor, compartilhando o amor de Deus. E a primeira resposta está aí no verso 22, quando nós lemos o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Esta igreja está há mais de 25 anos e vai continuar compartilhando o amor de Deus, porque esta igreja está firmada na rocha que é quem? Cristo Jesus. Nós lemos aqui ontem, o livro de Atos vai colocar Jesus dentro destas palavras, e é por isso que nós estamos aqui. Também nós vimos que esta igreja é sustentada tão somente pelo Senhor Deus. Verso 23, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Lembramos de Neemias, sofrendo também perseguição, tribulações, por ataques contra a obra do Senhor. E disse Neemias, nós lemos aqui ontem, que a obra que eles estavam trabalhando, fazendo ali naquele lugar, essa obra também procedia do Senhor. Por isso eles avançavam, por isso eles não eram sucumbidos. E esse é o mesmo motivo porque esta igreja está de pé até hoje e vai continuar de pé no nome de Jesus, porque esta obra ela é sustentada somente pelo Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Então hoje eu quero ver com você mais duas respostas de forma bem rápida, que vai nos ajudar a responder essas perguntas. E a terceira resposta então está aí no verso de número 24. Olhe para a sua Bíblia. Diz assim: este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos-nos nele. Irmãos, esta igreja ela está de pé compartilhando o amor de Deus, e assim vai ser no nome de Jesus, porque esta igreja se alegra na promessa de Deus. Como tenho sido repetitivo, esse verso 24 ele mostra que o povo de Deus estava muito feliz, estava muito alegre. E este povo, ele tinha muitos motivos para tanta alegria. Quando a gente estuda esse texto, é possível observar muitas coisas. Primeiro, libertação da escravidão, reconstrução do templo de Jerusalém, reconstrução também dos muros de Jerusalém. Esse povo estava alegre porque eles festejavam ali a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos. Muitos motivos de alegria, de festa, de celebração. Mas irmãos, quando nós olhamos para esse verso com cuidado, a gente percebe que este dia que eles estavam celebrando era o dia que o Senhor tinha dito que iria salvar esse povo. Esse povo, eles estavam debaixo de uma promessa: aquele que viria pisar a cabeça da serpente, é aquele que viria resgatar o povo, salvar o povo da condenação eterna. Vai dizer a palavra de Deus por boca do apóstolo Paulo, que por causa dos nossos pecados, todos estão separados da glória do Senhor, todos são inimigos de Deus. Essa é a condição de todo ser humano sem o Senhor. E diz a palavra de Deus que está sobre este povo natural, este povo que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está sobre esse povo a ira do Senhor. Vai dizer também em todo o Antigo Testamento, é fácil você perceber isso, que existe uma separação de povos.
E é muito comum você olhar para o Antigo Testamento e ver a palavra de Deus dizendo que há um certo povo, ou há vários povos, mas existe um povo que foi separado e escolhido pelo Senhor. Esse povo é o povo de Deus. Sobre esse povo de Deus não há mais a ira de Deus sobre este povo. Há salvação, há uma promessa de que Jesus, ele viria, quando estamos falando daquele tempo, mas hoje, para mim e para você, há uma promessa que ainda o Senhor virá mais uma vez. E para que é que o Senhor Jesus virá? Para nos levar, para nos tirar desse mundo e nos levar para a sua glória. Quando nós olhamos para esse povo no passado, irmãos, eles estavam debaixo de uma promessa que viria o Messias, o Salvador do mundo. Eu e você, povo do Senhor desse tempo, nós já temos a certeza que esse Salvador já veio, amém ou não? Nós temos a certeza que Jesus já veio, e não só isso, temos a certeza que esse Jesus fez milagres, fez sinais, prodígios, muitas maravilhas, mas não só isso. Esse Jesus, ele veio e foi assunto aos céus com a promessa de que ele viria mais uma vez, e viria para nos buscar, para levar a sua igreja, levar esta igreja, e para quê? Para reinar em glória juntamente com ele. Irmãos, essa é a promessa que está sobre mim e sobre você. Jesus já veio, materializou a salvação, isso já é algo resolvido. E o que é que nós estamos esperando nesse exato momento? A segunda vinda do Senhor, para a qual ele irá nos levar para reinar em glória juntamente com ele. É nessa promessa que eu e você nós nos alegramos hoje. É esse grande dia que nós estamos esperando, e mesmo esperando, nós já estamos celebrando nesses 2 dias. E como falei ontem, a cada dia que você entra aqui nesta igreja para prestar culto ao Senhor, para celebrar ao Senhor, é para este dia que você deve olhar, esse dia que você deve esperar. Essa é a promessa que está sobre mim e sobre você. Essa esperança deve permanecer viva na vida da igreja. Nós devemos entrar aqui todos os dias, irmãos, olhando para aquele grande dia que o Senhor prometeu. E esse dia já está pronto, ele já está estabelecido nos céus. Eu e você, nós não sabemos quando será, mas o que nós sabemos é que haverá um dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja, para que essa igreja possa reinar em glória juntamente com ele. Este é o dia que o Senhor fez. Portanto, exultemos esse grande dia e alegremos nesse grande dia. E é por causa dessa promessa, irmãos, que esta igreja está há mais de 25 anos, há 33 anos, compartilhando o amor de Deus aqui nesse lugar. E sabe por que você vai continuar fazendo isso? Porque esta igreja é uma igreja que confia nas promessas do Senhor, amém? Nós confiamos na promessa do Senhor, que Ele irá nos buscar. Uma coisa interessante, irmãos, quando nós olhamos para isso, é quando vimos muitas pessoas, infelizmente, até crentes de forma necessária, é possível você perceber que muitos crentes perderam a esperança na volta de Cristo, infelizmente. Conversando com muitas pessoas, você percebe isso. É comum você ver crentes que infelizmente não falam mais na volta do Senhor Jesus, não esperam mais a volta do Senhor Jesus. Você vai observar os seus planos, você vai observar as suas falas, todas elas, infelizmente, são apenas para esse mundo terreno. Os seus planos são para esse mundo terreno, e você percebe que não há mais esperança da volta de Jesus em muitas vidas, infelizmente. Qual é o grande problema, irmãos, quando nós passamos por isso? Não esperamos mais o grande dia do Senhor. Muitos prejuízos. Por exemplo, o crente, ele para de evangelizar, porque ele não espera mais que o Senhor Jesus vai voltar. O crente também, ele para de falar do amor de Deus às pessoas. O crente, ele para de orar, para de cantar,
para de celebrar, enquanto há muitas pessoas louvando ao Senhor com fervor, com alegria, com liberdade, muitos não fazem da mesma forma. É claro, pastor, pode ser sim, por uma questão pessoal, um jeito, mas irmão, se você for olhar a fundo, muitos, não é por causa disso. Talvez é porque perderam a sua esperança na volta de Jesus. E porque perderam a sua esperança na volta de Jesus, passaram a viver apenas para esse mundo terreno. Estão sim na igreja, estão sim de alguma forma até adorando, até servindo o povo de Deus, mas estão vivendo tão somente para esse mundo. Sabe qual é o problema? Quando um crente ele para de viver esperando o retorno de Jesus e passa a viver a sua vida somente para esse mundo, é porque esse crente passa a viver uma vida infeliz. Crente que não espera o retorno de Cristo vive de forma infeliz nesse mundo. Não sou eu quem estou dizendo isso. Faço questão, abra a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 19, texto muito conhecido, Paulo falando para aquela igreja que nós citamos aqui ontem. Capítulo 15, o verso 19 da primeira carta aos Coríntios diz: se a nossa esperança em Cristo. Irmãos, perceba que Paulo aqui não está falando de alguém que vive uma vida mundana. Paulo não está falando disso. Paulo não está falando daquela pessoa que vive a sua vida de forma totalmente depravada, como os ímpios, por exemplo. Paulo não está falando disso. Paulo olha para a igreja, para crentes que perderam a sua esperança na vida eterna, e diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, olha só o que diz: somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Ou como pode estar na sua versão, somos os mais dignos de lástima. Se tudo que você almeja nesta vida, meu irmão, serve apenas para esses poucos anos de vida, coitado de você, coitado de você. Irmãos, nós servimos a Jesus Cristo, que prometeu algo para além desta vida, algo muito maior, algo mais precioso, mais caro, algo digno de eu e você esperarmos todo dia de nossas vidas aqui neste mundo. Crente deve viver ansiando a vida eterna. Paulo fez isso. Quem dera morrer e estar com quem? Com o Senhor. Mas ainda há muito a fazer. Por isso Paulo também pedia para esta vida. Mas você percebe que Paulo estava com o seu pensamento na vida eterna. Este povo estava reunido, celebrando ao Senhor, porque eles estavam olhando para aquele grande dia, nesse tempo, aquele grande dia que Deus iria mandar o seu Filho de forma pessoal. Sobre eu e você está a mesma promessa, mas agora que Jesus virá de uma vez por todas para nos buscar, nos levar para morar com Ele na glória. Deixa eu dizer uma coisa para você: o dia que esta igreja deixar de esperar esse grande dia do Senhor, deixar de olhar para o futuro celestial, essa igreja ela irá parar de compartilhar o amor de Deus. Ela fará muitas coisas, como uma das igrejas que João escreveu lá no Apocalipse, lembra? Diz que aquela igreja ela perdeu o seu primeiro amor. Talvez aquela igreja faria ou fazia muitas coisas como nós fazemos hoje. É certo que aquela igreja estava cantando, orando, pregando a palavra, mas quando foi escrito a respeito daquela igreja, foi escrito que ela tinha perdido o seu primeiro amor. Não falou que ela deixou de se reunir, não fala que ela deixou de cantar, de orar, nada disso. Fala que ela perdeu o seu primeiro amor. Talvez, pode ser, porque esta igreja também perdeu a visão na vida celestial. Que não seja assim no Jesus com esta igreja. Irmãos, do fundo do meu coração, eu creio que não é. Porque
se nós estamos aqui celebrando ao Senhor com essa alegria toda, desde ontem, é porque nós estamos certamente esperando o grande dia do Senhor. Você espera o grande dia do Senhor? Amém? Então continue assim fazendo, para que possa ser gerado cada vez mais alegria no seu coração, em servir ao Senhor, em buscar mais do Senhor, em servir a igreja, que você possa usar de tudo isso para espalhar o amor de Deus aqui nesse lugar, por mais 25 anos, por mais 50 anos, não sei quanto tempo mais Deus vai dar a você, mas eu sei que se você usar desse tempo para, na sua vida pessoal, buscar cada vez mais se aproximar do Senhor, olhando para a vida eterna, eu tenho certeza que você vai usar a sua vida, não só para trabalhar, não só para se divertir, não só para viver como você acha que tem que viver, mas para que a sua vida possa ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que outros possam viver, outros possam alcançar a vida eterna, assim como nós falamos aqui ontem. Por que essa igreja, então, ela existe há mais de 25 anos? Porque esta igreja é uma igreja que ainda acredita na promessa do Senhor. Amém? Por fim, esta igreja, ela tem o Senhor como autor da sua salvação. Olhe para o verso 25, que para mim é o verso mais interessante desse nosso texto. Ele diz assim: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Irmãos, aqui nesse verso nós temos algo que nós poderíamos até tratar como intrigante. Perceba uma coisa, nós acabamos de dizer que este povo, eles já se alegravam no Senhor por causa de um certo dia, o dia da salvação. Então eles criam que a salvação já era algo que estava sobre eles, só faltava o Senhor trazer o Senhor Jesus para completar isso. Assim como eu e você, nós já celebramos a nossa salvação em Jesus. Quem aqui tem certeza da sua salvação? Pouca gente, misericórdia. Quem aqui tem certeza da salvação? Amém? Amém. Outro dia foi perguntado lá na minha igreja: pastor, crente perde a salvação? E aí? Crente perde a salvação? Não, de forma alguma. Uma prova disso, esse povo já estava celebrando isso. Olha só quanta coisa poderia acontecer na vida desse povo, mas eles estavam celebrando a salvação. Eu e você, nós somos prova disso, irmãos. Quanta coisa ainda pode acontecer na nossa vida, mas nós estamos sobre a promessa da palavra de Deus, quando diz: nada pode nos separar do amor de Deus em quem? Em Cristo Jesus. Se refere àquele amor derramado na cruz do Calvário, o amor vicário de Deus, o amor materializado de Deus. Você não vai ver, como costumo dizer, o Senhor Deus dizendo que ama o seu povo na Bíblia Sagrada. Você vai encontrar poucas passagens do Senhor dizendo isso. O Senhor Deus, Ele mostra o amor que Ele tem pelo seu povo, e Ele então deu Jesus, e Ele continua fazendo a cada dia a obra da salvação em mim e em você. Irmãos, esse povo, eles já acreditavam nisso, que eles eram um povo escolhido de Deus, e estavam salvos em Cristo Jesus, naquele que viria de vir. Essa mesma certeza deve estar em mim e em você. Mas uma coisa que eu quero que você perceba, é por que eles estão aqui no verso 25, claramente pedindo ao Senhor salvação. Por quê? Nós acabamos de nos alegrar por aquele grande dia, o dia da salvação. Somos um povo escolhido do Senhor, somos salvos, glória a Deus por isso. E eles então, depois de se alegrarem, começam: ó Senhor, salva-nos, ó Senhor, concede-nos vitória, prosperidade, nós te pedimos, salva-nos. Irmão, aquele que foi salvo de verdade, aquele que alcançou a salvação,
ele tem certeza que salvação é uma obra único e exclusivamente do Senhor, somente do Senhor. Esse povo estava clamando, estava se alegrando, porque eles acreditavam nisso. Por isso eles continuavam a clamar ao Senhor em prol deles, mais ainda em prol daqueles que estavam no meio do povo. Você vai entender isso de forma clara. O povo de Deus continua clamando a Deus para que Deus pudesse continuar agindo no meio daquele povo com salvação. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você com muito amor, mas com muita verdade. Filho de crente não é crentinho. Parente de crente não é crentinho. Irmãos, isso já é demonstrado há muito tempo, mesmo no Antigo Testamento. Irmãos, os meus filhos, haverá um dia que eles terão que reconhecer o Deus Criador como Deus da vida deles, reconhecer Jesus como o Senhor da vida deles e Salvador da alma deles. Por quê? Filho de crente não é crentinho. E o que muitas vezes a gente vê por aí dentro das igrejas: você tem certeza da sua salvação? E a pessoa diz: claro que eu tenho. Por quê? Essa é a pergunta de $1 milhão. Muitas respostas que eu já ouvi: pastor, eu sou da 4ª geração de crente. E daí? Não, pastor, meu pai era pastor, eu cresci na igreja. Ótimo, muito bom. E daí? Por que você tem certeza da sua salvação? Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Se até hoje o que você tem para dar como garantia da sua salvação é você fazer parte da 4ª geração, 5ª geração de crente, meu irmão, cuidado com isso, porque garantia de salvação é a confiança na obra redentora do Senhor Jesus na cruz do Calvário. É isso, e não há mais nada além disso. Então, o que esta igreja, o que o povo de Deus aqui nesse lugar, quer que você esteja, você é povo de Deus, deve fazer é o seguinte: Senhor, continue agindo aqui no nosso meio, continue trazendo a obra da salvação aqui neste lugar. Irmãos, acima de qualquer coisa, esta igreja é um lugar de salvação. Esta igreja é um lugar de nos alegrarmos no Senhor. Sim. Esta igreja é um lugar da gente criar os nossos filhos. Sim. Esta igreja é um lugar da gente rever amigos, parentes. Sim. Mas, irmãos, acima de tudo isso, esse lugar é um lugar de salvação. Isso, o povo de Deus aqui deve continuar clamando: Senhor, continue agindo com salvação aqui nesse lugar. Continue trazendo a obra redentora de Jesus Cristo aqui para esse lugar. Senhor, que os nossos filhos sejam salvos. Senhor, que a nossa parentela aqui nesse lugar seja salva, no nome de Jesus. Esse é o nosso clamor, irmãos. Essa é a nossa oração. Não é confiarmos que porque eu sou filho da Dona Maria Luzimar, que foi crente quase a vida inteira, e por isso eu sou salvo. Não, é eu poder. Irmão, a mulher samaritana tem algo interessante. Mais ainda, todos aqueles que foram salvos com o testemunho daquela mulher, tem algo que eu acho grandioso. Você conhece a história da mulher samaritana? Ela se encontra com Jesus em um tanque, em um poço, e ela então recebe a água da vida, ela recebe a salvação em Cristo Jesus, e diz o texto que ela volta para a sua cidade e traz todos da sua cidade ao encontro de Jesus. Irmão, lá no fim do texto vai dizer o seguinte: aquelas pessoas que foram trazidas por aquela mulher, e elas dizem o seguinte: agora nós sabemos que o Senhor é o Salvador do mundo, não porque ouvimos falar, mas porque nós mesmos provamos disso. Esse é o testemunho de cada crente. Eu tenho certeza que cada um aqui já ouviu falar de Jesus, mas haverá um dia que isso não
poderá servir mais como testemunho para você. Você deverá falar com as suas próprias palavras: sim, eu ouvi o amor ou falar do amor de Jesus por mim, mas eu mesmo já provei desse amor. E agora o testemunho que eu tenho para dizer é o meu testemunho. A vida que eu tenho para mostrar não é mais da minha geração, da minha família de crentes do passado, é a minha própria vida. E nós podemos então olhar para Paulo e dizer como Paulo: olha, você pode olhar para mim, e olhando para mim, imitando a minha vida, você estará imitando o próprio Jesus. Olha que testemunho maravilhoso, irmãos. Mas isso começa com o clamor do povo de Deus: Senhor, continue salvando vidas aqui nesse lugar. Salva-nos, traga a sua salvação para todos aqueles que adentrarem essas portas. Traga a sua salvação. Irmãos, o povo de Deus clamar assim significa que esse povo confiava somente na obra de Deus. Esse povo não confiava na sua parentela do passado. Esse povo não confiava na força do seu próprio braço. Eles não tinham esperança nas autoridades, nos reis da terra daquele tempo. Não. A esperança desse povo estava na obra do Senhor. Estava em Jesus de Nazaré. Por isso eles clamavam: Senhor, salva-nos. E esse deve ser também o clamor dessa igreja, da igreja onde você está plantado, da igreja que você pastoreia. Senhor, salva-nos, salva-nos. Irmãos, uma coisa que eu e você, nós precisamos entender, é que nós devemos ter a certeza da nossa salvação. Sim, que nada possa plantar dúvidas em você com relação a isso, mas que você não deixe de clamar pelos seus, pela sua igreja, assim como o povo de Deus clamava: Senhor, salva-nos. E que você continue aqui nesse lugar, sempre espalhando o amor de Deus, sempre, porque acima de tudo, este lugar é lugar de salvação dos perdidos. Como disse ontem, Cristo veio salvar, veio buscar os perdidos. Cristo, depois que ele foi assunto aos céus, a ordem foi muito clara: o instrumento é a igreja de Jesus, é o povo de Deus, quem vai continuar levando o amor de Deus. Se esta igreja está plantada aqui neste lugar há 25 anos, há mais que isso, é porque essa igreja foi plantada para que fosse um lugar de salvação de vidas. E eu creio que assim é. Amém? Eu sou prova disso, você já sabe. Muitos aqui são prova disso. Como já foi dito aqui neste culto, outras pessoas que estão em outras igrejas também são prova disso. Que esta igreja, ela tem clamado pela salvação de Cristo Jesus aqui para este lugar. Então, irmãos, eu sou grato a Deus pela vida dessa igreja. Você que é membro desta igreja deve ser grato a Deus pela vida dessa igreja. Você que não é membro desta igreja, mas que vive aqui no setor, nos arredores desta igreja, ou que de alguma forma é alcançado por esta igreja, você também deve ser grato pela vida desta igreja. Sabe por quê? Quantas pessoas, irmãos, poderiam estar caminhando em direção ao inferno nesse exato momento, mas não estão, por causa desta igreja? Quantas pessoas poderiam estar com as suas vidas totalmente perdidas, condenadas, mas não estão, por causa da missão que esta igreja tem exercido ao longo de todos esses anos? E que isso possa servir também de motivo para que esta igreja possa continuar avançando na obra missionária, na pregação fiel, bíblica da palavra de Deus, porque muitos ainda precisam ser alcançados por Jesus. E como disse ontem, não vai ser diferente, vai ser através da atuação do povo de Deus, onde esse povo está plantado. No nosso caso, aqui no Jardim Tiradentes, no meu caso em particular, no Santo Hilário,
onde quer que você esteja plantado. Quantas pessoas, irmãos, nós podemos olhar, puxar na nossa memória, como já foi falado aqui, que estão na glória por causa desta igreja. Por isso eu sou grato a esta igreja. Você, membro desta igreja, deve ser grato. E você também que não é membro daqui, seja grato a esta igreja. Talvez você não é um cristão, mas tem um parente cristão aqui nesta igreja. O seu lar é abençoado, vai dizer Paulo, por causa desse seu parente. Diz a palavra de Deus que o lar é abençoado por causa da esposa crente, ou por causa do marido crente. O lar é abençoado, os filhos são abençoados. Você deve ser grato a esta igreja. Você deve cooperar para com esta igreja, porque mesmo você não entendendo, esta igreja coopera para com a sua vida. Esta igreja coopera para com a sua vida. Então, irmão, se você ainda tem dúvida que esta igreja, ela compartilha o amor de Deus durante todos esses anos, eu não tenho dúvida sobre isso. Não tenho. Falo isso aqui deste púlpito com muita franqueza e com muita felicidade. Eu convido você a não ter dúvidas sobre isso. Talvez você já foi tentado a dizer o seguinte: a nossa igreja não é relevante. Engano seu, meu irmão. Olha quanta gente salva por causa dessa igreja. Olha quanta gente servindo o Senhor. Olha quanta gente fora das drogas, fora do crime, por causa dessa igreja. Essa igreja é sim relevante. Relevância não tem a ver com números. Relevância não tem a ver com programações. Não. Relevância na palavra de Deus tem a ver com pregação fiel do Evangelho. O que é o Evangelho? Só Jesus Cristo salva. Amém, irmãos? Só Jesus Cristo salva. E isto, esta igreja eu tenho certeza que tem feito ao longo de todos esses anos. E assim vai continuar sendo no nome de Jesus. Respondendo às nossas perguntas, por que estamos há tanto tempo compartilhando o amor de Deus, e assim será até que Cristo volte? Porque nós somos uma igreja firmada na rocha que é Cristo Jesus. Porque nós somos uma igreja e esta obra procede e é sustentada somente pelo Senhor. Porque somos uma igreja que ainda acredita nas promessas de Deus. Cristo irá voltar para nos buscar. E também somos uma igreja que continua proclamando a salvação em Cristo Jesus aqui neste lugar. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe com a palavra do Senhor, com o Evangelho sendo pregado. Que você possa ser animado a continuar espalhando o amor de Deus aqui nesse lugar, ou onde você estiver. Deus colocou você ali ou aqui para continuar espalhando o amor dele. É para isso que você foi escolhido pelo Senhor, para espalhar o amor de Deus onde você foi plantado. Amém?